Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre o período regencial, né, da unidade 4 do livro 2, tá? Que eu prometi a vocês que ia mandar esse vídeo, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui a nossa apostila na página 332, onde se diz sobre a construção da nacionalidade, né, que quando a corte portuguesa ela se transferiu para sua colônia na América, não havia aí uma identidade nacional entre os habitantes desse território, né, onde predominavam naquele momento os particularismos regionais. E, em muitos casos, as províncias estavam mais ligadas a Lisboa que entre si. Então, a instalação da corte ela iniciou o processo de construção dessa identidade, no primeiro momento, com caráter mais administrativo, devido à necessidade de se criar uma estrutura que foi montada no Rio de Janeiro. O passo seguinte foi dado pela maneira como foi conduzido o processo de independência sob a liderança de Dom Pedro. Então, a regência ela representou uma série de ameaças a esse incipiente consciência com as revoltas que ocorreram no período. Somente no longo segundo reinado, de 1840 a 1889, com a Guerra do Paraguai e, em especial, com a campanha abolicionista, essa consciência de nacionalidade se firmava. Aqui é a imagem do imperador Pedro II, aos 12 anos de idade, vestindo o uniforme imperial de gala. Tá? Isso foi no ano de 1837. Então, esse período regencial como ficou conhecido, né, como decênio, que foi de 1831 a 1840 na história do Brasil. É compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração da maioridade, quando seu filho Dom Pedro II teve a maioridade proclamada. O período regencial, né, ele constituiu-se em mais um movimento crítico da vida política do Brasil, onde que vários grupos políticos se formaram, né, os debates eram constantes, propostas diversas eram apresentadas e alguns grupos pegaram em armas para defender suas convicções e propostas. Assim, Dom Pedro I abdicou, né, formaram-se 3 grupos políticos no país. Os moderados, agrupados na Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, defendiam os interesses dos grandes proprietários rurais, né, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde defendiam também a monarquia limitada e o centralismo, né, administrativo do Rio de Janeiro, onde que seus representantes eram Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos e o padre Diogo Antônio Feijó. A maioria na Câmara eram apelidados de chimangos. Os exaltados, agrupados na Sociedade Federalista, né, que defendiam o federalismo com maior autonomia às províncias. Entre eles havia o republicano e estavam mais próximos das camadas urbanas e populares. Seus principais representantes eram Borges da Fonseca, Cipriano Barata e o jornalista Luiz Augusto Mei. Eram também chamados de Jurujuba ou farroupilhas. Os restauradores, agrupados na sociedade conservadora, né, depois sociedade militar, defendiam uma monarquia totalmente centralizada e o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. Representava aí funcionários e comerciantes portugueses, além de brasileiros que defendiam um Estado supercentralizado. Eram liderados pelos irmãos Andrada e também conhecidos como Caramurus. A regência trina provisória, né, foi onde a Constituição de 1824, ela previa que em caso de impedimento de o herdeiro assumir o trono, um membro da família real deveria ser designado, né, como regente. Então, Dom Pedro de Alcântara, porém, ficara sem família no Brasil. E nesse caso, a Constituição determinava a escolha de 3 regentes provisórios pela Assembleia Geral, que era composta pela Câmara e pelo Senado. Então, a composição da regência ela revelou o caráter conservador da Assembleia, 2 moderados,
né, senador Nicolau de Campos Vergueiro e brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né, e um restaurador na figura de José Joaquim Carneiro de Campos, né, o Marquês de Caravelas. Então, a regência ela tomou posse no mesmo dia em que Dom Pedro abdicou, né, do trono, e a lei da regência, aprovada, né, na Assembleia Geral, restringiu o uso do poder moderador pelos regentes, ampliou as prerrogativas da Câmara e concedeu anistia a presos políticos, ao mesmo tempo que tentou controlar exaltados e restauradores que se envolviam em agitações, né, e revoltas de rua na capital. Então, a regência trina provisória ela permaneceu no poder por cerca de 3 meses, até que a Assembleia escolhesse a nova regência. A regência trina permanente foi de 1831 a 1835, onde ela estava sob o controle dos moderados, né, que contou também com a participação do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, do deputado José da Costa Carvalho, representante da aristocracia agrária do Sul, e também de João Braulio Muniz, representante da aristocracia agrária do Nordeste. Aqui nessa imagem, né, podemos observar que é o juramento da regência trina, ok? O clima de agitação que tomava conta do Império exigia que o Ministério da Justiça, né, responsável pela manutenção da ordem, fosse ocupado por alguém de bastante expressão e capacidade. Então, o escolhido para esse ministério foi o padre Diogo Antônio Feijó, político, né, atuante desde os tempos do primeiro reinado e o que recebeu amplos poderes para sufocar as agitações que se espalhavam pela capital e também pela nação. Feijó criou a Guarda Nacional e suas intenções eram claras. Diminuiu a área de atuação do Exército, pouco confiável no seu entender, né, por ser foco de exaltados e restauradores, onde que os membros da Guarda Nacional deveriam ser proprietários de terra para que unidos garantisse a ordem e não permitisse a anarquia, onde que os grupos liberais da Câmara conseguiram uma grande vitória em novembro de 1832, quando foi aprovado o Código de Processo Criminal. Por esse instrumento concedia-se grande autonomia aos princípios, já que o juiz de paz, principal autoridade, seria escolhido pela população local. Por acordo entre os 3 grupos políticos, em agosto de 1834, foram aprovadas algumas reformas na Constituição de 1824 por meio de um ato adicional, né, à Constituição, que determinava, que foi a criação das Assembleias Legislativas nas províncias, foi a extinção do Conselho de Estado ou Conselho de Procuradores das províncias. A outra foi a transformação da cidade do Rio de Janeiro, né, capital do Império, em município neutro, e a eleição pelo voto direto da regência, que passava a ser una. O ato adicional representou a última conquista, ainda que limitada, né, dos exaltados. Iniciou-se então intensa disputa entre as forças daqueles que defendiam a autonomia provincial e os que entendiam que essa autonomia geraria o quê? Um caos na nação. Então, essas disputas provocaram a reconfigurações entre os membros partidários e 2 novos grupos políticos que surgiram, progressistas e regressistas. Podemos observar aqui, né, nesse cronograma, né, a evolução dos partidos políticos de 1831 a 1870, né, onde você pode observar a cor, né, laranja que está no meio centrada, progressista e regressista. Onde vem 1831 a 1834, liberais exaltados, farroupilhas, né, progressista. Liberais moderados, chimangos, né, progressista e regressistas. Restauradores camurus, também regressista.
Aí vem o regressista 1837 a 1870, Partido Liberal Progressista e Partido Conservador Regressista. Os progressistas, né, futuros liberais, eles defendiam o ato adicional e também a autonomia das províncias, né? E eram antigos, moderados, unidos a exaltados, menos radicais. Os exaltados mais radicais, eles dispersaram-se, em alguns deles organizando revoltas contra o governo. Já os regressistas, futuros conservadores, atacavam o ato adicional por seus princípios de autonomia provincial e defendiam o centralismo. Eram moderados, mais conservadores, né? Unidos a antigos restauradores, onde os restauradores, porém, desintegraram-se a partir de 1834, com a morte de Dom Pedro I em Portugal. Em 1835, né, ocorreram as primeiras eleições para a escolha de um regente. De uma população nacional de 5 milhões, apenas 6 mil eleitores votaram e escolheram o progressista padre Diogo Antônio Feijó, que venceu com apenas 600 votos de vantagem sobre o deputado Holanda Cavalcante. A regência do padre Feijó foi de 1835 a 1837, né, eleito com pequena vantagem. Feijó não conseguiu base parlamentar para desenvolver seu governo e, como consequência, né, nas eleições parlamentares de 1836, os regressistas estabeleceram tranquila maioria na Câmara. Então, diante dessa forte oposição da Câmara, Feijó encontrava muita dificuldade para governar o Brasil. Né? Além disso, né, duas grandes revoltas provinciais ocorreram durante seu governo. A Revolução Farroupilha, né, que foi de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, e a Cabanagem, que foi de 1835 a 1840, no Pará. Isolado politicamente, né, atacado pela Câmara, incapaz de sufocar as revoltas que se espalhavam pelo Império e adoentado, Feijó renunciou ao mandato em setembro de 1837. Né, seu substituto foi o regressista Pedro de Araújo Lima. A regência de Araújo Lima foi de 1837 a 1840. Inicialmente ocupado o cargo do regente interino, Araújo Lima foi oficializado no posto pelas eleições de 1838. Durante a regência de Araújo Lima foram levadas a efeito as mudanças políticas que caracterizariam, né, o chamado regresso conservador, como regressista, né, e contando com total apoio da maioria na Câmara. Várias reformas foram realizadas com o objetivo de limitar as antigas conquistas liberais. Então, o Código de Processo Criminal foi reformado, esvaziando-se o poder do juiz de paz. Ao mesmo tempo, iniciaram-se os debates para a aprovação da Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, onde que limitava a ação das Assembleias Legislativas nas províncias e fortalecia também o poder central. Mesmo com todas as condições para exercer o controle do poder do Império, Araújo Lima não conseguiu evitar a eclosão de mais duas revoltas provinciais. Foi a Sabinada, de 1837 a 1838, que aconteceu na Bahia, e a Balaiada, em 1838 a 1840, que foi no Maranhão. À medida que as revoltas se sucediam pela nação, a oposição reforçava a ideia de que a solução para tantos protestos e manifestações era a ascensão de Dom Pedro de Alcântara ao poder. Então, o herdeiro do trono, porém, não possuía a idade legal para assumir o trono. Os progressistas, né, ou liberais, percebendo então a chance de volta ao poder, fundaram a Sociedade Promotora da Maioridade, que, com o apoio de diversos políticos, transformou-se no Clube da Maioridade. Então, o movimento recebeu adesões de políticos regressistas e assim representava-se
a antecipação da maioridade de Dom Pedro como a solução para as manifestações, né, separatistas que assolavam o Império. Aprovada a antecipação na Câmara, o novo imperador ele foi coroado em julho de 1840, com quase 15 anos de idade. As rebeliões regenciais, né, foi o período que foi caracterizado por muitas revoltas. Desde o início ocorreram pequenas revoltas militares no Rio de Janeiro, devido às divisões, né, internas no exército recém-formado. Porém, a partir de 1835, passaram a ocorrer revoltas em diversos pontos do Brasil, algumas pondo em risco a unidade territorial e outras pondo em evidências graves problemas sociais. A revolta dos malês, né, foi em Salvador em 1835. Eram negros muçulmanos escravizados que planejavam um levante para ter o domínio sobre Salvador e também acabar com o regime escravista. Então, essa revolta de caráter social, urbano, foi arquitetada, né, principalmente por negros escravizados, nascidos no Brasil, diferentemente de outras, né, em sua maioria promovidas aí por africanos. Então, com a denúncia de que uma rebelião escrava, né, estava prestes a estourar, as autoridades reprimiram violentamente o movimento no início de 1835. Então, durante muito tempo, pouco se comentou sobre a revolta dos malês, pois as autoridades preferiam não divulgá-la por medo, né, de que pudesse acontecer outras similares. Aqui é uma imagem, né, de um africano escravizado, né, de origem muçulmana, tá? Essa aqui é uma arte, né, uma pintura de Jean-Baptiste Debré, muito famosa. A cabanagem, né, aconteceu no Pará em 1135 a 1140, né, onde a população do Pará vivia isolada das outras províncias do Império, sentindo-se abandonada pelas autoridades. Então, as condições miseráveis em que vivia a população ribeirinha, né, quer dizer, os cabanos, boa parte de origem indígena, já havia provocado vários protestos e manifestações. No ano de 1834, iniciou-se então uma grande revolta popular em Belém, sob a liderança dos irmãos Vinagre, Francisco Pedro e Antônio Raimundo e José. Cercando o Palácio do Governo, né, os revoltosos mataram o presidente da província, o Bernardo de Souza Lobo. Então declararam ter Clemente Malcher, né, novo presidente da província do Pará, declarando-se fiel ao imperador e prometendo governar até a maioridade de Dom Pedro. Malcher, ele passou a reprimir os partidários mais radicais dos cabanos e novamente a revolta tomou conta de Belém e Malcher foi deposto, né, e morto. O poder ele foi entregue a Francisco Pedro Vinagre, que, entretanto, não conseguiu pacificar a região. Então, o governo regencial ele enviou tropas para pôr fim ao conflito, o que determinou uma onda de saques e depredações, principalmente contra os estabelecimentos pertencentes a portugueses. Isso aqui é o local onde a população pobre do Grão-Pará, né, que morava em cabanas miseráveis, ok? Por isso, nesse conflito tem esse nome, cabanagem. Chegou então a Belém um forte contingente militar comandado por Francisco José Soares de Andréia, né, que conseguiu tomar a cidade, onde os cabanos ainda resistiram no interior, porém aos poucos foram sendo derrotados e dizimados. Cerca de 30 mil revoltosos morreram e, apesar dos vários conflitos internos, os cabanos conseguiram exercer o controle do governo provincial por um longo período. Está aqui uma imagem, um memorial, né, da cabanagem, tá? Esse memorial ele foi feito por Oscar Niemeyer, tá? Em Belém, Pará. Falarmos agora da Revolução Farroupilha, né, Rio Grande do Sul, do ano de 1835 a 1845,
onde que desde a independência, né, a economia sul-rio-grandense já enfrentavam sérios problemas, né, com grandes pesados de tributação, né, sobre os produtos locais e, em especial, o charque e o couro, ao mesmo tempo que as taxas de importação haviam sofrido redução. Assim, os grandes proprietários rurais preferiram adquirir os produtos importados do vizinho mercado latino, especialmente da Argentina. Organizados em sua Assembleia Legislativa, né, os políticos sul-rio-grandenses passaram a opor-se aos presidentes de província nomeados pelo governo regencial, liderado aí por Bento Gonçalves, né, onde os farrapos, ou farroupilhas, né, como eram chamados revoltosos, invadiram Porto Alegre e depuseram o presidente da província. Tinha início a mais uma duradoura revolta separatista da história do Brasil. Nessa imagem aqui podemos observar, né, eles estão colocando fogo no pasto, ok? Em 1836, proclamou-se a República Rio-Grandense em Piratini, né, sua capital provisória, onde que os combates com as forças legalistas continuavam. E então Bento Gonçalves foi preso e deportado para a Bahia, de onde fugiu, ajudado por radicais baianos da Sabinada. E no ano de 1837, os revoltosos passaram a ser liderados por Davi Canabarro, contando também com a ajuda do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Invadiram Santa Catarina, onde dominaram a Laguna e proclamaram em julho de 1839 a República Juliana. O movimento atingia seu ponto máximo. Aqui a imagem, né, de Giuseppe e Anita de Jesus Ribeiro, seu filho Menotti. Isolados do restante do Brasil, né, entretanto, os sul-rio-grandenses passaram a enfrentar sérias dificuldades econômicas com a queda da venda do charque e do couro. Então, com a ascensão e a coroação de Dom Pedro, tentou-se então pacificação, né, porém sem sucesso. Em 1842, foi nomeado o presidente da província, Luiz Alves de Lima e Silva, o então Barão de Caxias, né, que já havia sufocado a balaiada no Maranhão. E a Revolução Liberal em São Paulo e Minas Gerais. Caxias conseguiu o fim da revolta em 1845, negociando com os revoltosos e garantindo aí a anistia aos envolvidos no conflito. Sabinada foi um levante armado ocorrido na província da Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838, né, tendo como palco aí principal a cidade de Salvador, onde ocorreu esse levante popular, né, de profissionais liberais, né, liderado pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, tá, onde os revoltosos defendiam a separação temporária da Bahia até que Dom Pedro II assumisse o trono. Então, preocupado com a possibilidade de expansão, né, do movimento, o regente Araújo Lima determinou o quê? Violenta repressão, apoiada pelos senhores de terra e também de engenhos da Bahia, que os principais líderes do movimento, né, foram mortos, e Francisco Sabino, né, foi degradado para Mato Grosso, aonde ele morreu. E as principais causas aí desse movimento foi, né, dessa revolta, né, foi a insatisfação diante a falta de autonomia política, né, e administrativa da província, né, pois os olhos dos revoltosos, o governo regencial era ilegítimo. E também uma das causas foi o recrutamento obrigatório, né, que foi imposto aos baianos em função da Guerra dos Farrapos. Ok? Agora vou falar sobre as revoltas da balaiada, né? Por que o nome balaiada? Né? Pois balaio era o apelido de um de seus principais líderes, que era o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Ele era um fabricante de balaio, né? E fora vítima da violência policial que havia violentado uma de suas filhas sem que houvesse punição nenhuma, né? Então,
vamos falar aqui sobre que a maior parte da população do Maranhão era composta de quê? De negros escravizados e pequenos agricultores. Muitos escravos aproveitavam-se da estabilidade, né, reinante na região para fugir e formar quilombos. Então, os pequenos agricultores, sertanejos em geral, mulatos, eram a base das tropas que lutavam em defesa das facções políticas da região. Muitos grupos de sertanejo agiam de forma autônoma, né, invadindo fazendas e roubando gado. Em dezembro de 1838, o líder de um desses grupos, Raimundo Gomes, atacou uma cadeia no interior do Maranhão para libertar seu irmão. Refugiaram-se depois no interior do Piauí, onde receberam a adesão do grupo de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, né, o Balaio, e também do negro Cosme Bento, que liderava cerca de 3.000 escravos. Então, no ano de 1839, o grupo conseguiu tomar a cidade de Caxias, invadindo posteriormente outras localidades. Em 1840, foi nomeado então o Coronel Luiz Alves de Lima e Silva como presidente do Maranhão, com o objetivo de reprimir a revolta. Apoiado pelos fazendeiros da região e aproveitando-se das rivalidades entre os grupos de rebeldes, iniciou então a violenta repressão, com a morte de Balaio, né, a rendição de Raimundo Gomes e a prisão de Cosme Bento, encerrou-se o movimento. Então, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva foi agraciado pelo imperador com o título de Barão de Caxias. Aqui o mapa do Brasil, onde vocês podem observar, né, os estados onde aconteceram as rebeliões regenciais, tá? Então, Lilás, Cabanagem, a Verde Musgo, Maranhão, tá? Que é Balaiada, a Verde mais clarinho, tá? É Sabinada, que é na Bahia, e a Cor-de-Rosa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aqui no final, gente, estou deixando para vocês o gabarito, né? Para vocês, né, conferirem quem já fez e quem não fez, tá? Pode olhar direitinho, e porque isso aí é um bom assunto, tá? Que cai muito em concurso, tá bom?